Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Meditando a palavra de Deus. Seguimos acompanhando o povo em seu caminho e vendo como é frágil sua constância na fé. Hoje, diante da falta de água, vemos que ele se rebela contra Moisés e contra Deus. De passagem, ficamos sabendo da morte de Maria, ou Miriam, e o ambiente do caminho começa a respirar um clima de morte. No entanto, Deus pede a Moisés que providencie a água para o povo, e diante de tal prodígio, os ânimos se acalmam um pouco. Todos esses relatos visam mostrar como é necessário ter um coração aberto para a proposta do Senhor, a fim de que se viva a fidelidade na terra em que vão entrar. No Evangelho, escutamos uma das grandes perguntas que Jesus faz a seus discípulos: E vós, quem direis que eu sou? Uma pergunta que, para ser respondida, precisa estar assentada na experiência com o Mestre. Não pode ser da boca para fora, e, portanto, é uma pergunta feita também a nós. Pedro, grande representante daquela comunidade de discípulos, responde positivamente, mas, como o povo antigo, recua em sua compreensão, sendo repreendido por Jesus. Aprendamos a pensar as coisas de Deus.